Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar o último bloco, a última porção do livro de Daniel. Diferente dos capítulos anteriores, o capítulo 10 é um capítulo que não é fechado em si mesmo. Ele faz parte, é uma espécie de preparação para os capítulos 11 e 12, onde a última visão que foi dada já ao ancião Daniel, já com mais de 80 anos, quase 90 anos provavelmente, ele recebeu a última visão do Senhor acerca daquilo que aconteceria com o povo de Deus. Então esse é um grande bloco, capítulos 10, 11 e 12. E hoje, com a graça do Senhor, nós veremos uma introdução sobre o assunto, né, aquilo que está sendo tratado nesse bloco e o início, né, o primeiro pontinho aí, tratando sobre esse assunto, que são as batalhas de outro reino, como nós vimos aqui. Batalhas espirituais, o discernimento, o entendimento sobre as batalhas que aqueles que são habitantes de outro reino enfrentam em meio a este mundo que não é seu, em meio a este mundo que é terra estranha, onde peregrinam, né? Então, na pregação de hoje pela manhã, nós veremos isso, uma introdução sobre o que são essas batalhas, o que é batalha espiritual, né? Pincelando, claro, ainda esse assunto nesse início desse bloco, né? E o primeiro ponto que nós veremos qual é em seguida, tá? Mas eu gostaria aqui, irmãos, de iniciar perguntando aos irmãos o que é que vem à sua mente, o que é que você imagina, né? Qual é a figura que aparece quando você escuta esse termo batalha espiritual? O que é que vem à sua mente quando você pensa sobre batalha espiritual? Será que vem a cena de anjos e demônios com espadas de fogo nos céus, né, duelando ali? Será que vem à sua mente aquelas cenas muito impactantes, aqueles grandes espetáculos, né, de exorcismo, com pessoas se contorcendo no chão, com cabeças revirando e o pescoço dobrando ali 180 graus, como você já viu em algum filme por aí? O que é que vem à sua mente quando você imagina, quando você pensa, quando você vai refletir sobre batalha espiritual? É interessante porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está falando sobre batalha espiritual aqui, de maneira muito, muito clara. Mas em que contexto Paulo escreveu isso? Onde é que encaixa esse versículo onde Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne? Onde é que está inserido isso? Em que contexto Paulo está falando aqui sobre batalha espiritual, sobre o correto discernimento a respeito de contra quem nós lutamos? Em que contexto Paulo escreve isso? Essas palavras de Paulo, que tratam de batalha espiritual e logo em seguida tratam das armaduras de Deus que devem ser utilizadas para vencer essas batalhas, essas palavras estão posicionadas logo após exortações muito práticas acerca de como o cristão deve viver a sua vida cotidiana. Se os irmãos lembrarem, vamos já lembrar acerca disso. Paulo, um pouco antes disso, está falando sobre está ordenando os cristãos a serem cheios do Espírito Santo, lá no capítulo 5, versículo 18. Ele está falando sobre a vida cotidiana dos cristãos. E é por isso que antes desse trecho, tanto desse trecho que fala sobre a vida prática dos cristãos e logo depois sobre batalha espiritual, antes disso, Paulo dá duas ordens àqueles a quem ele escreve. Duas exortações, dois imperativos que devem ser continuamente observados. Não é algo que eles vão ouvir e fazer uma vez. Não. São ordens que Paulo dá aos cristãos em Éfeso e a todo cristão que depois recebe essa epístola, ordens que devem ser dia após dia observadas, obedecidas. Que ordens são essas? Vou dar dois exemplos aqui. Vede prudentemente como andais. Capítulo 5, versículo 15. É uma ordem que Paulo dá.
Vede prudentemente como andais. Depois ele diz, na verdade um pouco antes, andai como filhos da luz, não como outrora eres trevas. Olha que contraste importante Paulo está estabelecendo. Vocês devem andar, vocês devem viver como filhos da luz, como filhos de Deus, e não como os filhos das trevas. Paulo cita no capítulo 2 que o Senhor nos deu vida estando nós mortos, estando os crentes mortos nos seus delitos e pecados, e andando conforme as potestades do ar, conforme as trevas. Então ele diz, vocês devem andar como filhos da luz, não mais como outrora eres, como trevas. E aí surge a pergunta fica no ar. Como, apóstolo Paulo? Como então eu faço para andar como filhos da luz? E aí ele responde no finalzinho do capítulo 5, começando o capítulo 6, até chegar nesse versículo 12, que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele responde, como é que eu faço isso na prática? A mulher sendo submissa ao seu marido como ao Senhor. O homem amando a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Os filhos obedecendo os pais criando seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os servos, os funcionários, servindo aos seus patrões, aos seus senhores, como que servindo a Cristo. Os patrões cuidando e sendo justos e bondosos com seus funcionários, com seus servos, sabendo que estes são iguais a eles, sendo crentes diante do Senhor. É assim que Paulo aplica essas ordenanças, essas exortações à vida prática do cristão. Mas a pergunta que é levantada agora, irmãos, eu espero que os irmãos estejam acompanhando aqui e surge essa pergunta na mente dos irmãos. O que é que isso tem a ver com batalha espiritual? Porque logo em seguida é o texto que vem, é o que Paulo escreve. O que é que isso tem a ver com batalha espiritual? O que é que a luta contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, tem a ver com essas aplicações práticas que Paulo estabeleceu aqui? Do que significa ser cheio do Espírito Santo, do que significa andar de acordo como filhos da luz. O que é que isso tem a ver? O que é que conecta as duas porções? E esse, irmãos, é o grande ponto que nós precisamos perceber nesse bloco que estamos iniciando em Daniel. Então, os irmãos não se preocupem, eu não me enganei aqui, não vou pregar em Efésios não, o irmão Neto vai pregar esse texto aí, com a graça do Senhor em breve. O que é que isso tem a ver? Qual é o grande ponto que nós precisamos perceber nesse bloco agora, que inicia no capítulo 10 e no livro de Daniel? Os conflitos que experimentamos neste mundo, desde as grandes lutas, as grandes tragédias, aquilo que afeta nações, que afeta o povo de Deus como um todo, os grandes conflitos, até os problemas nos relacionamentos mais íntimos e mais próximos ali do crente, seja na família, seja na igreja, na escola, no trabalho, onde quer que o crente pise ali, coloque a planta do seu pé, tudo isso é espiritual. Esse é o ponto que nós estamos vendo aqui no capítulo, a partir do capítulo 10 de Daniel. Todos esses conflitos, todas as questões que envolvem a vida do crente, tudo isso é espiritual, porque o crente vive para outro reino. Vive para uma outra vida que foi dada a ele. A verdadeira vida. Aquilo que dificilmente nós olhamos além, irmãos. Que muito facilmente nós não enxergamos além. Aquilo que muito dificilmente nós discernimos em como passar por tais situações como habitantes de outro reino, como aqueles que não vivem de acordo com as trevas, e sim como aqueles que andam, que vivem como filhos da luz. As mais diversas situações. Aquele patrão que te trata diferente dos demais, que te humilha, aquele patrão que zomba da sua fé, que não valoriza aquilo que você faz, mesmo você fazendo muito mais do que outros fazem na empresa que você trabalha.
Situações como essa, do dia a dia, as frustrações que nós passamos quando nós achamos que não somos queridos ou valorizados, até mesmo em meio ao povo de Deus, na igreja do Senhor. Existem reclamações das mais diversas, em diversos locais, em diversas igrejas acerca disso. Eu não sou valorizado, eu não sou querido, existe diferença de tratamento em nosso meio. O filho que você ensina, que você disciplina, que você cuida, ou pelo menos você acha que está fazendo tudo aquilo, mas que você não vê frutos sendo gerados ali em meio ao seu labor, os dias difíceis que parecem não ter mais fim, aqueles dias onde problema em cima de problema vem acontecendo, dificuldade após dificuldade, noites passadas em claro, problemas na família, na saúde, resultados inesperados em situações onde tudo apontava para aquilo que você esperava, aguardava, mas não aconteceu. Tudo isso, irmãos, tais conflitos estão sempre relacionados a uma batalha muito maior. Uma batalha nas regiões celestes. E enquanto não percebermos essa realidade, como eu falei, irmãos, o foco dessa pregação hoje é, além de introduzirmos esse assunto sobre batalha espiritual, sobre as batalhas enfrentadas pelos habitantes de outro reino, o foco estará nesse discernimento necessário, na importância de discernir aquilo que acontece, as batalhas e as lutas que nós travamos de acordo com o que elas são de verdade, de acordo com a luz que nos foi dada para enxergar o que elas realmente são. Tais conflitos, como nós vimos aqui, cotidianos, estão sempre relacionados a uma batalha muito maior, uma batalha nas regiões celestes. E enquanto nós não percebermos essa realidade, enquanto você não perceber que se submeter a seu marido como ao Senhor, independente dos erros e limitações do seu marido, enquanto você não perceber que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, independente do quão difícil a sua esposa tem tornado esse processo. Enquanto você não perceber que obedecer aos pais, que criar os filhos, que ser um bom funcionário, um bom patrão, enquanto não percebermos que tais coisas são, antes de tudo, uma batalha espiritual, uma batalha que esse mundo não luta, porque não conhece. Enquanto você não perceber isso, você não estará preparado da maneira adequada para tais batalhas. O primeiro passo é o entendimento do que elas realmente são. É o discernimento do que elas realmente são. Enquanto não percebermos o que tais batalhas são, estaremos ainda lutando contra carne e sangue. Estaremos ainda matando aqueles que não são os nossos verdadeiros inimigos. E então, irmãos, quando isso acontece, aplicando ao que acabamos de ver nas aplicações práticas de Paulo, casamentos são desfeitos e logo se arruma outros e troca-se o problema. Muda-se de emprego, muda-se de igreja, mas a luta permanece porque você não discerniu o que deveria ter discernido. Você lutou com as armas erradas, as armas que não eram adequadas, e o inimigo então saiu vitorioso da última batalha. E você terá outras para travar. Porque você não discerniu, você não percebeu contra quem você estava lutando e como você deveria lutar. Porque você permaneceu olhando para esse mundo como não deveria olhar. Você permaneceu olhando para as dificuldades, para as lutas, para o sofrimento, para as batalhas nesse mundo, como se tais coisas se resumissem a esse mundo, como se o seu Deus não estivesse realmente no controle de todas as coisas e você fosse um pobre coitado largado neste mundo perverso. Não é assim. Porque você permanece olhando para a dificuldade e o sofrimento como se estes não fossem características, irmãos, implícitas da nossa condição de forasteiros e de peregrinos em uma terra que não é nossa, em um mundo que odiou ao nosso Senhor e que certamente odiará todos aqueles que não pertencem a esse mundo.
é tão difícil penetrar isso em nossa mente que nós não estamos em um mundo que é a nossa nação. E por conta disso, por não pertencermos a este mundo, virão dificuldades, lutas, oposição. Muitos cristãos têm uma falsa expectativa sobre o que é viver a vida nesse mundo. Muitos, irmãos. Muitos de nós esperamos que a vida neste mundo seja um piquenique, seja um playground, um parque de diversões. E então, como pensamos assim, se discernimos esse mundo dessa forma, irmãos, é óbvio, é lógico. Nós iremos nos preparar, nós iremos mentalmente nos vestirmos de maneira apropriada a isso que nós pensamos. Nós iremos utilizar roupas leves, sandálias e óculos escuros, porque então nós iremos estar diante de areia, sol e diversão. Quem é que vai para um piquenique ou para uma praia vestido de armadura? Quem? Ninguém. Nós não estamos preparados, quando pensamos assim, para o caso das coisas derem errado. E quando elas dão errado, imediatamente nós começamos a murmurar que a vida não deveria ser assim. Que a vida, ela está sendo injusta comigo. Que tais dificuldades não deveriam acontecer comigo. Sabe aquele dia que tudo dá errado, irmãos? Imagina aí. Aquele dia que tudo dá errado na sua casa. Você passou a noite em claro, você e o seu cônjuge passaram a noite em claro porque o filho mais novo estava doente e não conseguiu, e não dormiu, não deu paz. Aí então pela manhã você tem outros filhos e precisa levá-los à escola, e então os meninos também deram um trabalho grande para acordar, não quiseram levantar, foi aquela dificuldade para tomar café, para tomar banho, para se arrumar. E o seu cônjuge, mais cansado do que você, parece uma barata tonta rodando dentro de casa, só roda e não faz nada, e você tem que conduzir tudo, tem que resolver tudo, né? Porque um dia um está mais cansado, outro dia está mais cansado. E aí, quando tudo está se arrumando, você vai sair de casa, alguém vai lá e pisa num cocô de gato que está na porta de casa, e nem gato você tem, você não gosta de gato, aí tem que tirar o sapato, jogar no lixo, bem longe, porque está com pressa. E então, colocar outro sapato. E aí, quando finalmente você entra no seu carro, o carro não pega porque a bateria acabou. Com mais de 4 anos você não troca a bateria, aí ele acabou. Justamente naquele dia. Justamente naquele dia. Imediatamente, irmãos, o nosso pensamento é: isso não é justo. Tudo é difícil para mim. A vida não devia ser tão difícil assim. As coisas não deveriam acontecer dessa forma comigo. Mas de onde é que tais pensamentos surgem, irmãos? De onde é que tais pensamentos surgem? Quem foi que disse que a vida ela não é difícil? Quem foi que disse que a vida para o cristão, em meio ao mundo que não é seu, não é difícil? O que é que você não está enxergando acerca sobre as batalhas que os habitantes de outro reino travam nesse mundo? O que é que você não está enxergando? O que é que você não está discernindo? Por que você é pego de surpresa por tais coisas? Por quê? Muito facilmente nós temos uma falsa expectativa sobre como a vida deveria ser nesse reino que não é nosso. E Daniel 10, ele nos ajuda a entender que a vida é difícil. Ele nos ajuda a entender por que a vida é difícil, a vida do habitante de outro reino neste mundo. Nos ajuda a entender por que a vida é difícil. Mas também, irmãos, de maneira muito consoladora, esse capítulo nos lembra de que nós não estamos sozinhos em meio a esta dificuldade, em meio a essas lutas, em meio a essas batalhas. Nós não estamos sozinhos. Observem isso aqui, irmãos, a visão que Daniel tem à margem do rio Tigre, que nós já lemos aqui. Em meio às angústias de Daniel, ele vê um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, reluzente, precioso. O seu rosto como um relâmpago.
os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Este homem, este semelhante ao Filho do Homem, é este quem fortalece Daniel. É este quem fala e Daniel se levanta pela fala deste homem. É este quem diz ser forte, e pela palavra deste, observem, ele fala e Daniel é fortalecido. Daniel não está só, irmãos. Daniel não está aqui abandonado em meio às batalhas que travam, em meio às lutas que está travando. Daniel não está abandonado. A vida para o povo de Deus não é fácil. Seja na Babilônia, com aqueles que permaneceram, seja com aqueles que foram para Jerusalém, como nós veremos que é o contexto aqui, aqueles que foram iniciar a reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém, não é fácil. Seja em Russas ou em qualquer outro lugar, a vida para o povo de Deus não é fácil. Mas uma coisa é certa, irmãos. O povo de Deus não está só. As lutas que travamos, não travamos sozinhos. E mais que isso, nós sabemos, como já cantamos aqui, como já ouvimos aqui, nós sabemos que em meio a essas lutas, por maiores que sejam as dificuldades, nós sabemos que somos vencedores. Porque em Cristo Jesus estamos e Cristo venceu o mundo. Esse é um grande consolo e uma grande alegria, irmãos. Quando uma semelhante visão é dada a João, lá na ilha de Patmos, e agora com o mistério revelado, com o véu desvendado, nós sabemos que esse que João vê é o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos as batalhas que ele enfrentou, e nós sabemos a obra dele, como ele enfrentou tais batalhas. Ele se coloca lá em Apocalipse capítulo 1, antes de se revelar a João, ele se coloca como uma fiel testemunha. E testemunha que, embora essa palavra testemunha, né, que vem de origem grega, martírio, embora ela não tivesse esse significado, né, o significado dela apontasse para aquele que trazia um testemunho, que proclamava publicamente um testemunho, mas logo após toda a perseguição que essas igrejas estão sofrendo, os primeiros séculos de perseguição dada aos cristãos, o significado dessa palavra foi mudada para a forma como nós entendemos hoje o martírio. Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos, como ele se declara ali a João. E nós vemos também que aquelas igrejas a quem ele escreve, que sofriam e eram perseguidas, aquela porção do povo de Deus na Ásia Menor, estes também não estavam sozinhos, irmãos. É interessante. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, dos versículos 12 a 16. Um texto muito similar ao que nós encontramos em Daniel. Voltei-me, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 16. Voltei-me para ver quem falava comigo. Esse que dizia que era a fiel testemunha, esse que dizia que era o primogênito dos mortos. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor ali que se apresenta a João, ele revela que os 7 candeeiros são as 7 igrejas a quem João deveria entregar as cartas. E observe, irmãos, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado que ali se apresenta diante de João, o Rei e Senhor, não está distante das suas igrejas em meio ao sofrimento delas. Ele diz aqui que está no meio delas.
está no meio das suas igrejas, está no meio dos candeeiros. Há uma luta sendo travada, sim, irmãos. Uma luta invisível, uma luta perigosa. O nosso adversário anda em derredor, e essa palavra é muito interessante lá em 1 Pedro. Andar em derredor, ele traz a ideia de um leão, né? Um leão que ruge procurando alguém para devorar, mas esse andar em derredor traz a ideia de um leão que pacientemente ele vai de um canto a outro, como que esperando o momento de dar o bote. Pacientemente, de um canto, de um ponto a outro. Há uma luta sendo travada. A pergunta é, você tem visto esse perigo em seu derredor? Irmãos, será que temos percebido que aquilo que temos enxergado como lutas, como dificuldades, como pontos que nos tiram do sério, que nos fazem até murmurar contra o Senhor, questões às vezes que outros até consideram um pouco mais simples, mais bobas, ou pontos que nós não consideramos como tão importantes. Será que temos visto que as lutas que passamos nesse mundo, em meio ao caminho que percorremos nesse mundo, será que temos visto que tais batalhas vão muito além do que aquilo que temos enxergado diante dos nossos olhos? Você tem ouvido o rugir desse leão faminto que espreita você, que espreita a sua família, esperando apenas uma brecha, um momento de vacilo, uma baixa de guarda para então tentar abocanhar, tentar devorar? Você tem ouvido isso? Você tem discernido isso? Nas lutas que você tem enfrentado nesse mundo, você consegue perceber que mesmo que ele não se apresente ali, como um leão furioso e faminto, é ele quem está ali, tentando te enganar, tentando te tragar. Irmãos, esse capítulo é parte da grande visão que conclui o livro de Daniel. Como eu falei, que vai do começo do capítulo 10 até o final do livro. Daniel é informado aqui logo de início que a visão é acerca ou envolvia um grande conflito. Nós veremos mais detalhes sobre esse grande conflito no capítulo 11. Mas Daniel 10 também é importante. Além de percebermos esse grande conflito, e grande conflito aqui é guerra mesmo, é uma batalha travada com armas contra um inimigo, mas além das questões envolvendo esse grande conflito, nós veremos também a importância desse capítulo 10 de Daniel na preparação para entendermos essas batalhas, para entendermos o que é esse conflito. Para que possamos, então, batalhar de maneira adequada. Para que, então, possamos lutar de maneira adequada. No capítulo 10 de Daniel, em especial nos versículos 1 a 9, e nós não veremos estes ainda hoje, nós aprendemos sobre as batalhas enfrentadas por habitantes de outro reino, nesse mundo caído. De início, até esse versículo 9, nós veremos 3 pontos, mas como eu falei, hoje, por conta dessa introdução mais longa, nós veremos apenas o primeiro desses 3 pontos. Nós veremos, dentro desse primeiro bloco do capítulo 10 de Daniel, nós veremos a realidade das batalhas, nesse versículo 1. No segundo ponto, nós veremos as armas das batalhas. E por fim, ali no versículo 9, mas acaba puxando os versículos que vêm depois, a vitória das batalhas. Hoje veremos a realidade das batalhas. Eu deveria ter orado com os irmãos antes, porque a introdução foi um pouco mais longa, mas vamos aproveitar agora, nessa pequena parada, antes de entrarmos no primeiro ponto, vamos fazer uma oração ao Senhor, nos pedindo mais a sua graça. Vamos orar, irmãos. Oh, amado Deus, Senhor, o Senhor é maravilhoso, é bondoso, é misericordioso. Santo é o teu nome, Pai. Te agradecemos pela revelação que recebemos do Senhor, pela glória de Cristo que reluz diante de nossos olhos. Aquele que fala e nos fortalece. Aquele que
está no meio das suas igrejas, sustentando, fortalecendo, guardando. Ó Senhor, te pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos abençoe mais uma vez por meio da Tua Palavra. Vivemos em um mundo mau, Senhor, mas não estamos abandonados aqui. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, nos conduz por meio do Teu Santo Espírito. O Senhor nos dá discernimento do alto para que possamos enxergar aquilo que outros não veem e assim não sermos tragados pelas armadilhas do maligno e assim não cairmos e sermos mortos pelas armadilhas que nós mesmos colocamos, a nossa carne ainda coloca contra nós. Ó Senhor, nos abençoa para que possamos discernir e lutar, batalhar com as armas corretas, com uma disposição para a batalha correta e tudo isso, Senhor, para o bem da Tua igreja, da noiva de Cristo e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, irmãos, após essa introdução acerca desse assunto do capítulo 10, as batalhas dos habitantes de outro reino, nós veremos aqui o primeiro ponto, que basicamente nós iremos nos deter nesse primeiro versículo do capítulo 10 de Daniel. Nesse primeiro versículo, nós encontramos o seguinte. Eu pedi ao pastor para ler todo o capítulo para que a gente pudesse ter a panorama geral, né, daquilo que nós encontraremos. É importante, mas nós focaremos nesse primeiro versículo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Daniel começa o capítulo 10, irmãos, contextualizando essa última visão que ele recebeu. Ele escreve aqui em terceira pessoa, falando dele em terceira pessoa, como se fosse uma nota introdutória daquilo que será apresentado até o capítulo 12. É importante lembrar, e quando os irmãos estiverem lendo Daniel, é importante lembrar disso. O capítulo 10 até o 12 é um grande bloco. E é em torno desse grande conflito que Daniel apresenta aqui no primeiro versículo do capítulo 10, que são desenvolvidos os capítulos 11 e 12. Mas além do grande conflito que é anunciado, e conflito aqui, irmãos, eu repito, é guerra mesmo, é batalha armada contra um inimigo, mas um outro ponto importante nesse versículo introdutório aqui de Daniel, capítulo 10, é o marco cronológico que Daniel dá. O terceiro ano de Ciro. É assim que ele começa. No terceiro ano de Ciro. Irmãos, nós já vimos isso. E em mais detalhes nós encontramos no livro de Esdras acerca disso. No primeiro ano de Ciro, a primeira parte dos judeus exilados começou a retornar para Jerusalém, para reconstruir o templo ali em resposta a um decreto do imperador Ciro, do rei Ciro da Pérsia, Ciro o Grande. Nós encontramos em mais detalhes essa descrição em Esdras, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Vamos ler Esdras, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. No primeiro ano de Ciro, difícil achar Esdras aí, né? Ou não? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. A grande promessa dada por meio do profeta Jeremias finalmente estava se cumprindo e o povo começou a retornar do cativeiro. Mas não foi tão fácil como talvez fosse esperado por aqueles que aguardavam. O próprio fato de nem todos se disporem a ir para Jerusalém já mostra as dificuldades que surgiram ali. E se continuarmos lendo, os irmãos podem ver isso depois lá no livro de Esdras, no segundo ano de Ciro, a porção do povo que retornou ali para Jerusalém, ela reconstruiu o altar do templo, não o templo ainda, mas o altar do templo, e quase que imediatamente, irmãos, grandes opositores, uma grande oposição, uma oposição poderosa surgiu de seus novos vizinhos ali, vinda de todos os lados, em especial de samaritanos, que foram relegados ali pelo povo de Israel. Em Esdras, capítulo 4, versículo 4, eu vou ler para os irmãos, nós encontramos o seguinte: então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Além de roubarem o ânimo do povo de Deus, que estava ali incumbido de reconstruir o templo, e roubar o ânimo aqui, desanimar, literalmente, irmãos, literalmente é enfraquecer as mãos, né? É atuar no ânimo, desanimando e enfraquecendo as mãos para não trabalhar da forma como deveria. Os samaritanos, enviaram uma carta ao então rei da Pérsia, e não é tudo em um pequeno espaço de tempo, né? O tempo vai passando, Ciro vai se afastando, Ciro começou a colocar seus filhos, Xerxes e depois Dario, para começarem a tomar posição no reino. Mas os samaritanos enviam a quem estava ali, talvez em uma porção do reino ou em todo ele, não se sabe ao certo, uma carta ao rei Artaxerxes, envenenando o rei contra esse povo que estava reconstruindo o templo, dizendo que quando eles estabelecessem o templo, quando eles levantassem as muralhas, eles, como povo rebelde que já tinham sido em outros tempos, se levantariam de novo em rebeldia e não mais tributariam à Pérsia e não mais obedeceriam ao rei da Pérsia e tomariam de volta o seu território. Isso fez com que o rei ordenasse que o trabalho de reedificação parasse. E ao todo, irmãos, passaram-se mais de 15 anos nesses conflitos. E nesses 15 anos o povo foi esmorecendo, o povo foi sendo tomado por um pensamento mundano, onde pensava somente em si e não mais no propósito que os levou a voltarem para Jerusalém. E isso aconteceu até o tempo de Ageu e Zacarias. O ponto aqui, irmãos, é que o terceiro ano de Ciro estava sendo, portanto, um período de tempos difíceis, um tempo de desânimo para o povo de Deus, quer em Judá, com aqueles que voltaram para reconstruir Jerusalém, quer na Babilônia. E talvez seja isso que estivesse na mente de Daniel. Era isso que estava afligindo a Daniel, porque Daniel estava pensando sobre como manter a fidelidade. Lembram que esse é um tema muito presente em todo o livro de Daniel? A soberania de Deus, o controle de Deus e a exortação para que o povo mantivesse a fidelidade em meio às dificuldades, em meio às lutas. O povo ali estava recebendo oposição. Como manter a fidelidade diante disso? A euforia que havia cercado o retorno inicial do povo, a rededicação do altar do templo, essa euforia estava morrendo. E os desafios para manter essa fidelidade ao longo do caminho provavelmente estivesse ali na mente de Daniel. Era por isso que logo depois nós vemos aqui que ele apresenta-se em um estado de luto, de humilhação, orando, jejuando pelo povo, intercedendo diante de Deus. Irmãos, ao escrever essas palavras e entregar tais palavras ao povo de Deus, Daniel está mostrando a realidade das batalhas experimentadas lá em Jerusalém.
É isso que Daniel está mostrando. Com a oposição dos povos vizinhos, com a apatia daqueles que deveriam lutar para reconstruir a nação e o templo, mas ao invés disso eles começaram a se desviar desse propósito, começaram a pensar em si mesmos, pensar a trabalhar e a correr, né, o termo que é utilizado lá em Ageu, a correr e a se preocupar em edificar suas próprias casas para viverem em casas luxuosas, em casas onde pudessem ter mais conforto, enquanto o templo permanecia em ruínas. O profeta Ageu denuncia isso. Estes não estavam enxergando que a luta deles não era contra os povos vizinhos. Não era contra Artaxerxes, que havia decretado que eles não poderiam mais construir o templo. Essas batalhas eram espirituais, nas regiões celestes, contra a sua própria carne, inclusive. A única batalha contra a carne, né, parafraseando aí, tomando lá o versículo de Efésios 6:12, a única batalha contra a carne que deve acontecer é contra a sua própria carne. Daniel, ao revelar o que estava por trás daquele conflito, a realidade espiritual da batalha, como nós lemos aqui no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, que me resistiu por 21 dias, o Senhor falando aqui, né, na visão de Daniel, ao trazer a realidade dessa batalha espiritual que estava por trás daqueles conflitos, nas regiões celestiais, Daniel está abrindo os olhos do povo de Jerusalém, está abrindo os olhos do povo lá na Babilônia, que ainda passava por dificuldades para manter-se fiel ao Senhor. Daniel está abrindo aqui os olhos do povo de Russas sobre como os habitantes de outro reino devem enxergar tais conflitos e tais batalhas, tais situações adversas, as dificuldades da vida. Não podemos enxergar tais coisas, discernir tais coisas com olhos que se limitam a este mundo, irmãos, que se limitam às sensações que experimentamos. Não podemos nos deter a isso. Como você tem enxergado, como você tem discernido as dificuldades e as lutas que você tem passado, as frustrações que você tem passado. Como você tem discernido, por exemplo, irmãos, uma aplicação muito direta para nós aqui, como você tem discernido as dificuldades que temos para plantar, por exemplo, uma igreja em Aracati. Ou você sequer pensa sobre isso? Deveria pensar, porque esse é um projeto que essa igreja já assumiu há um tempo. Como você tem discernido as dificuldades que surgem? Qualquer dificuldade que surge ali. Como você tem enxergado tais dificuldades? Porque observe, irmãos, lembra lá do tipo de roupa que você vai utilizar dependendo de como você pensa, para onde você pensa que está indo. Da forma como você discernir tais dificuldades, tais batalhas, da forma como você discernir, é como você escolherá como agirá e que armas utilizará em meio a essas batalhas. Como você tem discernido? Como? Como você tem discernido as dificuldades para que, em um outro exemplo aqui, você possa ter um emprego que te permita sustentar o teu lar, mas ao mesmo tempo não te afaste da igreja e da comunhão dos santos. Como você discerne tais lutas, tais dificuldades? Como? Dependendo da forma como você discernir, se você olhar para o emprego onde você trabalha somente como um lugar onde você recebe dinheiro, você não vai discernir as batalhas que devem discernir ali. Como você tem discernido? Como você tem discernido as dificuldades que você tem tido na igreja? Alguma dificuldade que você tem na igreja? As exortações que você recebe ou tem recebido, aquilo que em alguma medida pode te desagradar, como você tem discernido tais coisas? Como aquilo que afeta somente o seu humor, o seu bem-estar? Como você tem discernido? Somente, e esse é um ponto chave aqui, irmãos, somente discernindo a realidade sobre as batalhas que nós enfrentamos neste mundo é que nós poderemos nos preparar de maneira adequada para estas batalhas. E esse será o próximo ponto desse texto. A batalha que nós enfrentamos dia após dia, irmãos, é espiritual. É espiritual. Por favor,
nós não estamos aqui falando de misticismo. Não, irmãos. Estamos falando de discernimento do alto. A luta para não ser conformado pela cultura que nos cerca, para não nos acomodarmos com os confortos e manjares deste mundo e então negligenciarmos quem nós somos. Conforto, apatia nesse mundo nos leva à negligência, irmãos. Nos leva a viver diferente daquilo que somos, sal e luz para um mundo que apodrece nas trevas. A luta para não perdermos nossos filhos para este mundo caído, para as ideologias e pensamentos mundanos que são sussurrados por Satanás. A luta para não desanimarmos frente à negativa daqueles a quem nós levamos o evangelho de Jesus Cristo e estes o rejeitam, não compreendem para onde estão caminhando, não compreendem, até zombam das palavras do tesouro que têm recebido. Tudo isso é, antes de tudo, uma batalha espiritual, que se vence com armas espirituais. Olha esse texto maravilhoso de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6. Paulo está falando sobre tais dificuldades e frustrações na proclamação do Evangelho. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E por que está encoberto? Porque você não consegue estruturar bem aquilo que deve falar sobre o Evangelho? É porque você não tem formação teológica para, então, explicar o Evangelho como deveria explicar? É por isso? Não. Paulo diz aqui: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando compreendemos que a realidade das batalhas que enfrentamos nesse mundo é espiritual, então, irmãos, nós, com esse discernimento, nós vigiamos e utilizamos as armas apropriadas. Utilizamos as armas que devem ser utilizadas, as armas que são eficazes nessas batalhas. Porque mesmo com toda a boa intenção do mundo, toda a boa intenção, sem discernimento do alto. E observe, irmãos, porque o tolo, quando faz isso, ele não sabe o que está fazendo, mas está trazendo prejuízo. Com toda a boa intenção, sem discernimento do alto, sem as armas apropriadas, nós podemos ser influenciados a ponto de estarmos trabalhando para o inimigo nessa batalha. A ponto de trazermos aí o que o pessoal chama do fogo amigo, né? Atirar em quem não deveríamos. A combater aquilo que dizemos que estamos trabalhando em favor. Quem lembra de Pedro lá em Cesareia de Filipe? E é com esse exemplo que eu vou terminar aqui, irmãos. Quem lembra de Pedro? Lá, quando chegar, nós vimos isso em Marcos, capítulo 8. A partir do versículo 29. Quando o Senhor Jesus chegou com seus discípulos em Cesareia de Filipe, ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem João Batista e outros dizem um profeta. E então ele pergunta aos seus discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, de maneira muito impulsiva, né, e assumindo ali o seu papel, a sua autoridade como alguém que liderava os 12 ali, Pedro disse: tu és o Cristo. Em Mateus, ao complemento, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor então diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus.
E logo em seguida, irmãos, é impressionante. Se nós não soubéssemos como nós mesmos somos, nós nem acreditaríamos nisso, porque é muito próximo. Logo em seguida, versículo 31, olha o que acontece. Diante dessa revelação, o Senhor dá mais um passo em mostrar, em revelar quem Ele é. Ele diz, versículo 31, então começou Ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, o mesmo Pedro que recebeu revelação do alto, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E essa é uma palavra muito dura, esse reprovar aqui. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. Observe, ele não fala arreda, Pedro. Cala a boca, Pedro. Ele não fala isso, não. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele viu quem estava falando por meio da boca de Pedro. Arreda, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Sem discernimento do alto, irmãos. Sendo influenciados por uma mentalidade mundana, arraigados nas coisas desse mundo e buscando os interesses dos homens e do mundo. Isso é não cogitar das coisas de Deus. Sem entender a realidade da batalha que enfrentamos, nós podemos ser influenciados pelo adversário. E quando menos percebemos, estamos jogando contra o time. Não importa a boa intenção que você tenha. Sem discernimento do alto, sem a palavra de Deus nos conduzindo, sem as cercas de proteção, os instrumentos que o Senhor nos dá, a igreja do Senhor, nessa condução, podemos abrir brechas que são muito perigosas nessa batalha. Quantas igrejas, irmãos? Quantas igrejas? Quantos homens e mulheres de Deus foram machucados, foram feridos, foram mortos por crentes que não discerniram suas ações, suas palavras, as consequências daquilo que estavam fazendo naquele momento, que não cogitaram das coisas de Deus e foram instrumentos de Satanás no meio daqueles que deveriam edificar como corpo de Cristo, mas por falta de discernimento, por falta de submissão à palavra, à igreja do Senhor, por falta de um coração humilde que busca servir ao Senhor e aos irmãos, e a igreja do Senhor, ao invés de serem instrumentos da glória de Deus para a edificação da igreja, quantos, achando que estavam fazendo a melhor das coisas, quantos mataram, feriram, acabaram com igrejas e com crentes, mesmo sem querer, ou mesmo sem expressar o que queria. Perderam a batalha, irmãos. Perderam a batalha. Jamais alguém vencerá quando em alguma medida a igreja perde. Jamais. Sempre que em alguma medida existe a possibilidade, a menor que for a possibilidade, de que a igreja seja em alguma medida manchada ou perca algo, ou sofra algum dano, não importa quem estiver certo, não importa qual a lógica que esteja utilizando, sempre uma batalha está sendo perdida, porque a noiva está sendo ferida, está sendo machucada, e a noiva é muito mais importante do que você. Discirna a realidade das batalhas que você tem enfrentado, discirna como um habitante de outro reino. Irmãos, conecta essa necessidade de discernimento com aquilo que ouvimos no domingo passado e que continuaremos vendo hoje. Conecta isso. Como esse discernimento nos levará a orar de maneira diferente. Nos levará a lançar o nosso coração de maneira diferente. A nos preocupar com os nossos pecados de maneira diferente. Não com aquilo que outros estão vendo somente, mas com o que o Deus Santo que vê todas as coisas vê. Como isso mudará? Como esse discernimento impactará isso? Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nos conduzindo a
a intencionalidade, a luta, a batalha para esse discernimento, para que possamos, como igreja do Senhor, travar batalhas que só o povo de Deus trava, da forma como o povo de Deus trava, para a glória do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, Senhor bendito, ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, Tu já nos deste tudo o que necessitamos. Teu Santo Espírito nos foi dado, a Tua palavra nos foi dada, os dons do alto, os instrumentos do Senhor para a edificação, para o crescimento da Tua igreja nos foram dados, Senhor. Mas tantas vezes nós lutamos e lutamos contra tudo isso que nos foi dado. Por favor, Senhor, dá-nos discernimento. Independente daquilo que precisaremos passar, dá-nos discernimento, para que possamos, de maneira uníssona, para que possamos, como corpo de Cristo, batalhar juntos em unidade, considerando os outros como superiores a nós mesmos e as necessidades deles como superiores às nossas, sacrificando-nos, morrendo em favor da Tua igreja. Por favor, Senhor, nos ajuda em tudo isso. Nos prepara para continuarmos sendo edificados pela Tua palavra, pela comunhão dos santos ao longo desse dia. Abençoa o pastor Elivando e todos os demais irmãos que irão servir no culto solene, vespertino. Que tudo isso, Senhor, tudo isso, seja para a glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja. Livra-nos de considerarmos tais coisas santas e sagradas como sendo sem valor ou comuns. Não permita isso, Senhor, mas dá-nos discernimento para experimentarmos e desfrutarmos do dia do Senhor como devemos. Em nome de Jesus. Amém.